Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Urbanidades, o podcast do Urbano Brasileiro. Eu sou Maria Sofia Garcia Rocha, mestranda em Sociologia na FEFELESH e pesquisadora do Urban Data Brasil. Eu seria sua anfitriã no dia de hoje. E para compor a bancada desse episódio, eu tenho a honra de dividir a mesa com o Matheus Cardoso. Tudo bem, Matheus? Oi, Sofia. Oi, pessoal. Tudo bem com vocês? Muito feliz por estar na banca de mais um episódio aqui do Urbanidades. Eu sou o Matheus, mestrando em Sociologia e pesquisador do Urban Data Brasil. E antes de começar, eu gostaria de dar alguns recadinhos sobre as redes do Urbanidades. Não esqueça de seguir a gente no Instagram, @Urbanidadespodcast, e no YouTube, Urbanidades Podcast. E visitem também o nosso site, urbandatabrasil.fflch.usp.br, o banco de dados bibliográficos sobre o Brasil urbano. Obrigada, Matheus, e contamos também com a participação de Karina Malaquias. Tudo bem, Karina? Olá, Sofia. Olá, Matheus. Olá, ouvintes. Tudo bem com vocês? Gostaria de agradecer o convite para estar nesse episódio de hoje de Urbanidades, no qual acompanho e tenho muito carinho. Eu sou Karina Malaquias, sou pesquisadora, doutoranda em Geografia pela Universidade Estadual Paulista. Obrigada, pessoal. Obrigada, Karina. E no episódio de hoje vamos conversar um pouco com Adriana de Souza e Silva sobre seu artigo na revista Laje, escrito em conjunto com Mar Scarba, intitulado Justiça e Micromobilidade, uma análise dos serviços de compartilhamento de bicicletas e patinetes na cidade do Rio de Janeiro. Tudo bem, Adriana? Tudo bom, obrigada por me convidar. Eu sou professora titular na Northeastern University, nos Estados Unidos, em Boston, e também diretora do Center for Transformative Media aqui. Obrigada por me convidar. Perfeito, muito obrigada. Bom, lemos o seu artigo, adoramos o seu artigo, achamos super importante e muito interessante, especialmente pensando na micromobilidade. E para os nossos ouvintes, nem todo mundo vai entender esse conceito de primeira. Então, a gente queria entender de você o que é a micromobilidade, então vamos definir o que é isso, e qual que é a sua relação com as novas formas de se pensar a cidade. Então, pensando em cidade inteligente, nesse último quilômetro entre a estação de trem e o destino final, e consequentemente também como se relaciona ou quais as diferenças, como isso se implementa no sul global. Então, micromobilidade é geralmente definido como mobilidade mais devagar. No caso, às vezes a gente fala de mobilidade, muito da pesquisa de mobilidade é focada em circulação, carros, transporte público, mas quando você tem outras formas de mobilidade que são, por exemplo, por bicicleta, por patinete e andando também, geralmente até no máximo 20 km por hora, por exemplo. E geralmente essas formas de micromobilidade foram estudadas, principalmente na Europa, como alternativas mais, environmental friendly, porque elas não emitem sem emissão de carbono e geralmente também para atender uma população que não por exemplo, que não tem acesso a carro ou que não tem acesso a transporte público. E você mencionou essa coisa da última milha, e é justamente isso, né? Porque às vezes sistemas de transporte público, eles não dão acesso a todas as áreas da cidade, né? Obviamente, cidades grandes que têm uma rede de, por exemplo, metrô eficiente, como Paris ou até Boston, você consegue navegar a cidade. Mas uma cidade como o Rio, por exemplo, que tem 6 milhões de pessoas e só tem 2 linhas de metrô. Então, às vezes, o modo de se imaginar como você pode usar esses modos alternativos de transporte para poder chegar ao seu destino, entendeu? Você saindo do metrô ou do ônibus, pega uma bicicleta ou um patinete e vai até onde você quer. Perfeito. No artigo, você demonstra que, ao longo das décadas, diferentes empresas de serviço de compartilhamento de patinetes se estabeleceram aqui no Brasil, mas essas desigualdades elas persistiram. Você poderia falar um pouquinho sobre como foi esse processo de implementação das micromobilidades no Brasil e também um apanhado histórico sobre os patinetes, como que o seu uso ele foi mudando ao longo do tempo? Também se essa implementação ela foi bem sucedida ou não, né? Geralmente, quando a gente vê pesquisa e narrativas sobre micromobilidade em outros países, principalmente na Europa, né, que é da onde você tem essa literatura mais em cidades como Amsterdã, outras cidades na Bruxelas, na Bélgica, o uso de patinete e bicicleta sempre foi ligado a mais tipo uma democratização da mobilidade, que ia dar mais acesso a outras pessoas. Mas o que é interessante quando a gente vê do modo como foi desenvolvido no Brasil, principalmente Rio de Janeiro e São Paulo, e aí começando até pelo uso da bicicleta, né, de bicicletas compartilhadas, sempre foi visto como um transporte mais de elite, porque bicicletas são caras, a maioria da população
você não vai ter dinheiro para comprar uma bicicleta de última linha, ou as pessoas têm que lidar com roubo de bicicleta também. E tem um problema também de infraestrutura. Geralmente, quando eu era criança e crescendo no Rio, não existia nem ciclovia. Então, você tinha que andar de bicicleta competindo com os carros. Depois, as ciclovias foram construídas, mas geralmente nas áreas mais abastadas da cidade, né? Ao longo da praia, no Rio, Zona Sul. Então, quer dizer, você não dava acesso à população de baixa renda, entendeu? Eu lembro que uma vez meu pai, ele trabalhava na Ilha do Fundão, na UFRJ, e a gente morava em Ipanema. Então ele resolveu que ele não queria usar carro e ir de bicicleta para o trabalho, que é uma coisa normal, assim, quando eu morei em Copenhague, por exemplo, eu não tinha carro, todo mundo vai para o trabalho de bicicleta e as pessoas estão acostumadas a compartilhar a via com carros e bicicletas ao mesmo tempo, e pedestres, né? Só que no Rio não era uma cultura que isso existia. E ele foi de bicicleta pela Avenida Brasil, competindo com os carros. E eu lembro que ele chegou em casa dizendo que foi estressante, porque os carros não respeitavam as bicicletas. Então, eu acho que tem um problema de infraestrutura urbana, de como as cidades foram desenvolvidas, e cultural também, né? De como diferentes meios de transporte interagem uns com os outros. E no caso específico dos patinetes, o que a gente viu é que, no início, a gente fez essa pesquisa no Arquivo do Globo, pegando assim as primeiras instâncias que patinetes elétricos foram usados na cidade. Os primeiros artigos foram mais ou menos da década de 80, e eles falavam sobre patinetes nem como transporte, modo de transporte, mas mais como um brinquedo, entendeu? Para crianças que estavam, dentro dos condomínios da Barra da Tijuca. Então, assim, não era considerado um modo de transporte, né, para ajudar na mobilidade urbana. Isso só foi acontecer muito mais tarde, quando os patinetes elétricos vieram, depois mesmo que bicicletas compartilhadas ficaram populares na cidade. Então, você tem um paralelo aí que já existia essa dificuldade de infraestrutura e de mobilidade, e no caso específico dos patinetes, que poderia também ser uma alternativa de transporte mais justa e mais verde, isso não aconteceu no início. Adriana, quando pensamos em mobilidade e as imobilidades que elas se implicam, não pensamos em uma mera observação do que se move no espaço, mas uma análise profunda das rotas pelas quais as formas sociais são feitas e refeitas de conjunto de relações multissituadas e multiescalares. O artigo em questão consegue responder essas questões com muita clareza, a partir de um caso empírico. Para você, quais são os desafios para se fazer uma pesquisa on the move? Você poderia falar um pouquinho da metodologia trabalhada? Nessa pesquisa, especificamente, a gente usou métodos mais tradicionais de análise de discurso, né? Porque a gente estava interessado em entender como que as mídias, jornais, revistas no Rio, eles falavam sobre essas tecnologias de mobilidade para justamente entender como que elas se difundiram na cidade. Porque o que aconteceu é que 2015, 2016, quando bicicletas elétricas e compartilhadas e patinetes também começaram a popularizar na cidade, né? E não foi só no Rio, né? Isso foi como a gente fala no artigo, foi uma tendência mundial e principalmente na América Latina, especificamente no Brasil, por causa da Copa do Mundo e das Olimpíadas, houve um investimento muito grande de companhias internacionais para desenvolver isso. Então, parecia para a maioria das pessoas que isso era uma tendência nova. Mas a gente queria saber, da história dos patinetes. Meu background é em estudos midiáticos, né? E história da mídia. Então, a gente sempre sabe que quando aparece uma tecnologia nova, sempre existe uma história por trás e que elas se desenvolvem de outras tecnologias e é importante entender essa história. Para a gente, a motivação veio parte de estudos midiáticos e de entender a história dessas novas tecnologias. E aí a gente começou a olhar nos arquivos do Globo, né, porque é o jornal mais popular no Rio, e fazer essa busca por todos os artigos que mencionavam patinetes elétricos, urbanidade, micromobilidade, transporte
e a gente conseguiu fazer uma seleção. Obviamente vieram coisas que não eram relevantes para a pesquisa, mas a gente pegou também artigos de opinião, anúncios, justamente para entender como as pessoas estavam falando sobre o desenvolvimento delas. E aí a gente achou os temas principais, caso tentando agrupar os artigos em termos de categorias, que a gente viu essa coisa das dificuldades urbanas, das desigualdades sociais. E os patinetes eram vistos como brinquedos, por exemplo. E aí, a partir disso, a gente foi capaz de criar essa narrativa, de entender como que os patinetes se desenvolveram e aí contextualizar dentro da literatura hoje e do desenvolvimento dessa ideia de cidades inteligentes no resto do mundo, e para entender também como que a implementação dessas tecnologias de mobilidade foram geralmente apropriadas no Brasil e também na América Latina de um modelo europeu que funciona lá fora, né? Porque, como eu falei, já tinha essa tradição histórica de integrar esse tipo de mobilidade urbana no cotidiano das pessoas, que simplesmente não existiam nessas cidades. Então, várias dessas iniciativas não deram certo, também não levaram em consideração principalmente a história de desenvolvimento urbano e as desigualdades socioeconômicas a população já enfrentava. Perfeito, muito interessante. Eu acho que pegando esse gancho, justamente, qual seria o potencial da micromobilidade como ferramenta de articulação comunitária, de fortalecimento em projetos sociais que visam a justiça da mobilidade nas periferias e em outras comunidades, mais aplicado mesmo ao sul global? Essa pergunta tem a ver com um novo projeto de pesquisa que eu tenho, que se chama Mobilidade Criativa em Rede, ou Mobile Network Creativity. A gente está publicando um livro com esse título agora pelo MIT Press no outono, e é justamente olhando como que comunidades desenvolvem soluções criativas com tecnologias de mobilidade e tecnologias móveis para resolver problemas locais e melhorar as vidas delas, né? Então, é justamente quando você tem essas dificuldades e desigualdades socioeconômicas e a falta de mobilidade ou a falta de acesso que ajudam essas soluções criativas. Então, a gente começou a olhar em exemplos ao redor do mundo de como que isso acontece, em vez de tentar soluções que foram impostas por governos e de fora, como que foi o desenvolvimento da maioria do sistema de micromobilidade no Rio e São Paulo, tentar achar soluções locais e desenvolvidas tipo bottom-up, pelas comunidades. E um exemplo incrível que a gente achou foi desse projeto que se chama Pedala Queimados, que foi mais ou menos no ano de 2017, 2018. Queimados é uma cidade que fica no subúrbio do Grande Rio e sempre foi um lugar mais pobre, e durante os anos que levaram as Olimpíadas e a Copa do Mundo, muitas comunidades carentes do Rio, nas redondezas do aeroporto, por exemplo, foram deslocadas para Queimados, né, para abrir espaço para as renovações da Copa, estradas, e também para esconder um pouco da pobreza do Rio, né, para as pessoas internacionais. E o que aconteceu é que Queimados já era uma região pobre, com dificuldade de mobilidade e falta de transporte público, e ficou muito pior. Então, várias pessoas que chegaram lá não tinham emprego, começaram a trabalhar para o tráfico, e Queimados foi, por vários anos, considerado uma das cidades mais violentas do Brasil. E aí, esse morador de Queimados, chamado Carlos Greenbike de Oliveira, ele era fã de bicicleta e micromobilidade, justamente pensando nas bicicletas como um modo mais alternativo de transporte. E ele começou a ir para o trabalho, trabalhava no Rio, 50 quilômetros de Queimado, e ele foi de bicicleta, né? Demorou 3 horas, mas ele queria mostrar que era uma alternativa viável para a falta de transporte público da população. E aí ele começou a se conectar com a comunidade de Queimados para promover o uso da bicicleta como transporte. Obviamente, a primeira dificuldade era dar acesso à bicicleta, né? Porque, como eu falei, bicicleta
no Brasil sempre foi considerado um transporte de elite, porque é caro, as pessoas não tinham dinheiro para comprar. Só que no Rio, São Paulo, tem milhares de bicicletas abandonadas que não funcionam mais, então eles começaram a recuperar essas bicicletas e consertar, né, para dar para a população. E isso ainda não foi suficiente, então eles se conectaram com um pesquisador, acho que é alemão, para que começou a dar workshops, né, fazer uns workshops com a comunidade para ensinar eles a construírem as próprias bicicletas com frame de bambu. E essas bicicletas eram mais baratas de fazer e que eles podiam produzir as próprias bicicletas, né? Então foi uma solução de baixo para cima, né? Em vez de imposta por pessoas do lado de fora, né? E aí o que eles fizeram? Eles usaram o WhatsApp para criar um sistema de compartilhamento de bicicleta, de aluguel. Então, em vez de usar, por exemplo, quando você no Rio aluga bicicletas amarelinhas, que você tem que dar o download do aplicativo e tem um cartão de crédito para pagar, que várias pessoas, né, de mais populações carentes não têm, ou não vai ter um smartphone que você pode baixar um aplicativo. O WhatsApp é uma ferramenta que todo mundo usa no Brasil, né? E na maior parte dos países do mundo. Então, usou um aplicativo que as pessoas já eram familiarizadas. E aí eles criaram um sistema de aluguel que você podia usar o WhatsApp e alugar as bicicletas. Então, assim, e isso resolveu não só um problema de mobilidade, como também um problema social, porque várias dos adolescentes e pessoas que estavam trabalhando para o tráfico, por exemplo, porque não tinham emprego, começaram a trabalhar nesse sistema de bicicleta. Então, acho que esse, para mim, é um dos exemplos que mostra como que você, para conseguir a justiça de mobilidade, você tem que começar a entendendo as dificuldades locais e o que as populações precisam e envolver as comunidades também nas decisões. Antes de continuar o episódio, gostaríamos de te lembrar que o Urbanidades é apenas uma entre tantas outras iniciativas do Urban Data Brasil, banco de dados bibliográficos sobre Brasil urbano. Para saber mais, confira nosso site urbandatabrasil.fiflch.usp.br e não deixe de nos acompanhar no Instagram pelo @urbanidadespodcast. Vamos para a segunda parte da entrevista. Linkando bastante com o que você acabou de contar um pouquinho pra gente, as políticas urbanas de mobilidade pautadas na micromobilidade, ancoradas no discurso de sustentabilidade, surge o questionamento se elas de fato conseguem promover justiça, principalmente quando a gente considera a mobilidade nas cidades do sul global, em especial nas cidades brasileiras que têm complexas e distintas realidades urbanas. Como você acabou de falar desse projeto que ele surge de baixo, como que a gente pode pensar em políticas de micromobilidade que complementam a diversidade urbana das cidades aqui do Brasil, do sul global, de modo geral, e não somente transportada do norte global? Eu acho que o modo como fazer isso é justamente dar visibilidade para esses projetos e iniciativas que já existem, entendeu? Em vez de criar uma coisa nova que talvez não esteja relacionado ou tenha conexão com as realidades locais. Como eu falei, esse projeto de livro de Mobile Network Creativity que a gente está desenvolvendo, uma das coisas que a gente está fazendo é criando um mapa participativo na internet para trabalhar com as próprias comunidades para que elas possam upload dos projetos, dessas práticas criativas que elas desenvolvem. Eu descobri desse projeto de Pedala Queimados porque eu estava fazendo uma busca online e tinha algumas NGOs que escreveram sobre o projeto. E aí o projeto ganhou visibilidade. Mas existem muito mais iniciativas que a gente não sabe. E a questão é que isso acontece, obviamente, não só no Brasil, mas em vários lugares do sul global. Por exemplo, que eu acho muito interessante, numa região das Filipinas, de Mindanao, que eles têm esse transporte chamado rabal, que é uma moto. Nos países asiáticos, às vezes, é muito comum fazer transporte de moto, como em São Paulo também, porque por causa de trânsito, mas também nesse lugar específico é porque é uma região montanhosa e as ruas são estreitas, então às vezes carros não passam, né? Como, por exemplo, algumas favelas do Rio também, que só
você só sobe de moto. Mas o que eles fizeram lá é colocar uma tábua horizontal na moto que se estende para os lados. Então, em vez de poder carregar só uma pessoa atrás, eles podem carregar 7 ou 8. Obviamente é uma prática arriscada, é perigosa, mas resolveu um problema local de transporte que táxis normais não conseguiriam resolver. E isso ficou uma prática local que dá acesso à mobilidade para a população. Então, agora, obviamente, a população de Queimados não sabe do que a população de Mindanao, nas Filipinas, está fazendo. Então, a ideia desse mapa é justamente a gente ir nas comunidades e pedir, você pode, né, compartilhar com a gente essas práticas. E aí que as comunidades entre si possam se comunicar. Vai ter um sistema de tradução também, para poder ver, de repente, uma solução o que uma pessoa que mora numa favela no Rio pode aprender de uma outra que mora numa região carente da Cidade do Cabo, na África do Sul, por exemplo. Porque às vezes você tem culturas diferentes, mas as realidades socioeconômicas são similares, geográficas, socioeconômicas. E aí, tendo essa plataforma, eu acho que seria uma coisa para educar também governos e desenvolvedores, designers de tecnologias, para entender as realidades locais, criar intervenções ou trabalhar com as comunidades e criar intervenções que são justamente moldadas e desenhadas para aquelas realidades. Que essa é uma coisa que falta, em vez de pegar os modelos que foram desenvolvidos em cidades europeias, por exemplo, que são cidades muito mais homogêneas, que você não tem essa desigualdade socioeconômica e que as pessoas têm mais acesso, têm uma infraestrutura de transporte público. E aí, obviamente, esse modelo não vai funcionar, né? Se você tentar transferir para cidades que têm um contexto muito diferente. Adriana, você poderia comentar sobre um trecho no qual você fala o uso de patinetes em um país com fortes desigualdades socioeconômicas, como o Brasil, impulsionou o uso exploratório e subversivo do modal. As patinetes são usadas, reutilizadas e alteradas de forma prevista por seus criadores. Há outras maneiras subversivas não relacionadas somente à criminalidade que você pode destacar? Na verdade, eu gostaria de chamar a atenção justamente para essa palavra subversiva, né? Porque isso é justamente o que a gente está argumentando no meu livro novo, é que muitas vezes essas práticas criativas, elas não foram reconhecidas como criatividade justamente porque o modo como a gente entende o que é criativo está relacionado às artes, por exemplo, pintura, escultura, ou escrever, e é justamente às vezes uma coisa mais individual, né, de pessoas que têm tempo e dinheiro para ser criativo, mas geralmente quando você, comunidade, uma pessoa desarma o GPS do patinete, por exemplo, para ele poder funcionar fora da área em que ele deveria funcionar, ou faz coisas que não são esperadas, né, pelos designers de tecnologia, as práticas são consideradas subversivas e ilegais, né, e acho que a gente está querendo justamente descentralizar essa ideia, justamente de dizer que, assim, não é uma coisa assim, obviamente. O exemplo do rabal que eu falei nas Filipinas é uma prática ilegal, mas é uma prática criativa e é uma prática que ajuda a população local. Que dependendo do contexto, por que essas práticas, por exemplo, a gente tem um exemplo no paper que eu acho que é falando justamente sobre o roubo de patinete. E isso acontece com bicicleta também, que às vezes as pessoas roubam as bicicletas ou patinete, desarmam o GPS e vendem no Facebook Marketplace. Mas é justamente tentando entender isso não como uma prática criminal, mas uma solução que emerge porque existem problemas de injustiça de mobilidade, porque tem certas pessoas que não têm acesso àquele tipo de transporte ou de mobilidade e eles vão criar soluções que ajudam esse acesso. Então, acho que uma coisa é isso, né, de tentar entender como que essas práticas também respondem a situações locais. Perfeito. Bom, diferentes planos de mobilidade urbana foram elaborados ao longo dos anos. Então, começou com o nacional e depois foi aplicado a nível municipal. Eles deram conta de serviços de compartilhamento de bicicletas e patinetes? Então, que tipo de planejamento foi efetivamente realizado por esses planos?
Então, eu não sou planejadora urbana, então talvez eu não possa te dar uma resposta assim com muita profundidade. Mas eu acho que o que a gente viu na pesquisa e no paper é que às vezes, assim, eu acho que o planejamento, esse plano de mobilidade urbana no Brasil foi, na verdade, considerado como um dos melhores da América Latina. Foi usado como modelo em outros países, mas mesmo assim existia um problema de desenvolver esse plano a nível local, porque eles falavam de micromobilidade de uma maneira muito genérica e não levavam em consideração, como eu falei, as situações locais, as desigualdades socioeconômicas, a dificuldade de acesso das populações mais carentes, e eles pegaram muito o modelo europeu, de onde cidades já tinham essa tradição de micromobilidade, né? E não, como a gente viu, que no Brasil, patinete e, de uma certa forma, a bicicleta também eram vistos como objetos de lazer, e não de mobilidade urbana, de acesso, promover acesso à mobilidade da população. E isso é uma das coisas que a gente relaciona no artigo também. Esses planos vieram atrelados a essas ideias de cidades inteligentes que também estavam se desenvolvendo no início dos anos 2000, né, na primeira década. Então, você tinha muito essa ideia de cidades inteligentes, que era basicamente uma visão tecnocrata de você inserir tecnologias no espaço urbano para fazer a cidade mais conectada e mais eficiente. Foi muito criticado por pesquisadores da área de mobilidade também, justamente porque eles se baseavam em modelos de planejamento urbano modernistas, que a ideia era criar essa cidade de circulação, onde você constrói estradas e highways para você ser eficiente de levar coisas de um lado para o outro, mas ignorava situações locais. Então, isso que alguns pesquisadores como Wood and Graham falam sobre o tunneling effect, né, que é o efeito de túnel. Então, você, por exemplo, tem essas highways que levam, por exemplo, aeroportos ao centro da cidade, mas eles bypass, eles passam por cima de áreas locais, principalmente áreas de baixa renda, e não integram essas áreas dentro da cidade, né? Isso acontece que gera uma desconexão entre áreas diferentes, em vez de tentar desenvolver isso integrado à cidade. Eu acho que esses modelos de cidades inteligentes, eles adotaram essa mentalidade de criar cidades eficientes, de desenvolver tecnologias que geralmente beneficiaram pessoas que já tinham acesso a celulares, a pagar coisas com cartão de crédito, a usar transportes que já eram mais avançados, do que integrar essas populações mais carentes na cidade, né? Como que elas poderiam usar espaços urbanos. E acho que esse foi um problema também. Perfeito. E aliado, então, com esse discurso de uma cidade mais eficiente, houve certas consequências desse processo de implementação da micromobilidade. Queria que você comentasse um pouquinho pra gente como que foi o processo de implementação no Brasil em relação ao trabalho precarizado que aconteceu com os trabalhadores tidos como carregadores. São esses trabalhadores que eles vão, de uma certa maneira, permitir que a infraestrutura da micromobilidade aconteça. Você pode falar um pouquinho sobre esse processo, essa precarização do trabalho envolvido? O que aconteceu com esses carregadores, assim, não foi uma coisa nova, né? Ele veio já atrelado a um problema que existe de trabalho informal no Rio, São Paulo, e não só, obviamente, outras cidades do sul global também, que são profissões que não são regularizadas e que são exploradas por falta de emprego, estão desempregadas, e elas vão fazer trabalhos, você vai trabalhar a noite inteira para ganhar R$50. E, obviamente, que a gente colocou no artigo, é que elas eram anunciadas como, você pode ganhar R$2.000, R$3.000 por mês ou mais, mas só se você realmente trabalhasse mais de 40 horas por semana e não tivesse gaps, né, naquele trabalho, e sem nenhuma segurança. Então, acho que, obviamente, teve esses dois problemas, né? Primeiro, você desenvolveu um modelo urbano de integrar essas tecnologias de mobilidade no cotidiano e na vida das populações mais carentes, de modo que dê acesso à cidade e acesso às outras áreas. E a outra é que elas tinham acesso, mas de uma forma precarizada. Então, assim, quem usava os patinetes não é as mesmas pessoas que carregam para carregar no meio da noite,
né? Então, elas não foram inseridas na vida urbana de uma maneira mais justa, que daria acesso para todo mundo, né? E o que aconteceu é que eu acho que, no final das contas, os patinetes, eles meio que desapareceram, né? Em várias regiões do mundo. Eu acho que a gente fala no final, né? Que primeiro, eu acho que o primeiro baque foi com a pandemia, né? Que as primeiras pessoas não estavam saindo e desapareceram, mas também teve uma propaganda contra muito forte em termos de falando sobre como existiam acidentes de patinetes, que pessoas morriam, e isso, assim, né? Obviamente, geralmente não é a culpa da tecnologia. Eu acho que patinetes, eles podem ser uma ótima forma de micromobilidade, né? Mas faltou uma educação urbana de você usar capacete, criar ciclovias ou lugares para andar. Então, teria que ter tido um planejamento mais forte para poder integrar isso também. E, obviamente, tendo os docks, né? Isso que eu ia falar, que tem bicicletas, esse dockless, né? E os patinetes também, que as pessoas usam e largam em qualquer lugar. E isso criou necessidade desses carregadores, que não existiria se as pessoas, os usuários, tivessem um lugar específico para devolver esses modais. Perfeito, Adriana. Gostaria de comentar também os serviços de compartilhamento de patinete, que trouxeram algumas mudanças para os territórios, que neles estabelecem as mobilidades ou as imobilidades que transitam entre esses espaços. No que consiste nesses serviços? Como são acessados pelos usuários? E quais desafios são criados, né, nesse espaço urbano, como trânsito, dentre outros processos? Então, o serviço de compartilhamento de patinete é muito parecido com o de bicicleta, só que você tem um patinete que você pode alugar com um aplicativo e paga por um certo número de horas ou por minutos que você usa. A diferença é que as bicicletas, você existia, como eu falei, tinha bicicleta sem dock também, né, que você podia largar em qualquer lugar. A maioria dos lugares do mundo, esses sistemas desapareceram. E o patinete também, né, a questão, acho que o problema é que você poderia largar o patinete em qualquer lugar, aí teve pessoas reclamando que eles estavam ocupando as calçadas, fazendo dificuldade para pedestre, para usar. Então, quer dizer, um modo de micromobilidade estava atravancando outro modo de micromobilidade, né, que é andar. Então, eu acho que, como eu falei, os problemas, você não tinha inicialmente um limite de velocidade nos patinetes. Então, as pessoas andavam a, 40 km por hora sem capacete no meio do trânsito. Sem ter ciclovia ou uma via especial, os usuários estavam competindo com carros, né? Que é uma coisa complicada e arriscada. A não ser que você tenha, como eu disse no início, uma cultura que já as pessoas entendam que você tem que compartilhar a via. Por exemplo, como eu falei, quando eu morei na Dinamarca, em Copenhagen, a maioria das pessoas vai para o trabalho de bicicleta. Então, os carros estão acostumados de que você vai ter que compartilhar a via com as bicicletas. E a bicicleta tem prioridade. Aqui em Boston, existe tanto como a Dinamarca, mas você já tem uma cultura que várias pessoas também vão para o trabalho de bicicleta e que você é obrigado a compartilhar a linha, a pista com a bicicleta. Então, se eu estou dirigindo e tem uma bicicleta andando na pista da direita, eu vou para o lado esquerdo. Tem ciclovias mais no resto da cidade. Muita gente, você tem esse compartilhamento de bicicleta e patinete também, mas tem muita gente que usa também, tem os seus próprios patinetes e bicicletas elétricas. E eu sei que bicicleta elétrica particular também está ficando mais popular no Rio agora, mas ainda é arriscado, né? Porque muita gente anda nas calçadas e não respeita o pedestre, os carros não respeitam a bicicleta. Então, eu acho que tem que ter um certo planejamento e desenvolvimento urbano também para poder integrar mais essas práticas de micromobilidade na cidade. Não é, por exemplo, a coisa das motos, né? No Rio, que é totalmente fora de controle, porque os motociclistas, eles usam para andar entre o trânsito, né? Para não ficar atrás do carro, porque o certo da moto seria ocupar o lugar de um carro, mas eles andam nos corredores e isso é uma prática arriscada também, e aí em vez de melhorar o trânsito, piora. E é a mesma coisa para esses tipos de micromobilidade também. Adriana, então indo aí para nossa última questão,
No episódio de hoje, nós discutimos uma publicação recente da sua autoria. Sabendo que os pesquisadores estão com os olhos nas tarefas ainda por fazer, você poderia compartilhar pra gente quais questões, fenômenos ou problemas que você pretende investigar em trabalhos futuros? Você considera que existe alguma questão emergente ainda por investigar no âmbito das micromobilidades? Na verdade, para mim, a questão da micromobilidade sempre teve inserida nessa questão das tecnologias móveis. Faz mais de 20 anos que eu estudo como que essas práticas sobre, como eu falo, de location-based technologies, né, de tecnologias móveis que são locativas, e como que elas são integradas e mudam a maneira como a gente se comunica nas cidades e como que a gente explora e se integra com espaços urbanos também. E essa pesquisa da micromobilidade veio porque, recentemente, você teve essa integração do celular com os transportes de micromobilidade, que você, como você faz as bicicletas elétricas e patinete, que você aluga com celular, você paga com celular. Então, aí você começou a integrar as tecnologias móveis com tanto de transporte quanto de comunicação, né? E para mim foi interessante tentar ver como que essa integração ia mudar como a gente experimenta e se mobiliza em cidades, né? Agora, o outro lado disso, essa questão das desigualdades socioeconômicas, né, que sempre foi um ponto interessante da minha pesquisa, de entender como que populações que não têm acesso próprio, né, a essas tecnologias, também usam e são, como eu falei, criativas no modo de, não só de usar, mas como de criar novas tecnologias, de usar esses espaços urbanos, né. Eu acho que esse projeto que a gente está desenvolvendo, que é baseado nesse mapa participativo, né, online, a ideia é justamente fazer um trabalho mais empírico. Você estava me perguntando sobre métodos de pesquisa anteriormente. O nosso método agora é mais participativo e de computacional, de tentar criar uma plataforma de conexão entre essas populações carentes ao redor do mundo, que possa dar visibilidade às práticas criativas e aos modos que elas usam tecnologias móveis. E, obviamente, isso inclui celulares, inclui tecnologias de transporte, para entender justamente como que isso pode influenciar o planejamento urbano, acesso a novas tecnologias, e eu espero que isso possa contribuir para dar uma voz e visibilidade para essas práticas e também ajudar as comunidades para advocacy, né, para falarem e influenciar governos e pedir melhoras para a vida delas. Perfeito. Muito obrigada, Adriana. Quero agradecer imensamente pela participação de você e também dos meus colegas na conversa de hoje. Adorei demais o programa, foi muito interessante pensar em micromobilidades, mobilidades, também novas tecnologias relacionadas ao urbano. Então eu gostaria de agradecer ao Matheus e a Karina por dividirem comigo a bancada de hoje. Muito obrigado, Sofia. Agradeço a Karina, principalmente a Adriana, pelo episódio de hoje. Eu adorei bastante toda a nossa discussão. Agradeço pelo convite, foi uma alegria compartilhar o episódio de hoje com vocês, Sofia e Matheus. Agradeço também a Adriana por trazer um debate tão importante e necessário para a pesquisa do urbano. Obrigada, foi ótimo conversar com vocês. E obrigada a vocês, os nossos ouvintes, por estarem conosco até aqui e fiquem ligados nos próximos episódios. Muito obrigada. O Urbanidades é produzido pelo Urbandata Brasil, banco de dados bibliográfico sobre o Brasil urbano. Ele é feito por bolsistas e associados, sob coordenação da professora Bianca Freire Medeiros. O Urbandata está vinculado ao Centro de Estudos da Metrópole e está sediado no Departamento de Sociologia da Universidade de São Paulo. Visite o perfil do Urbanidades no Instagram, @Urbanidadespodcast, e a página do Urbandata Brasil no Facebook.